Bom dia, estamos aqui na manhã de domingo para gravar um pouco do que vai ser a prova da Polícia Penal do Piauí, como é que vai ser na parte de redação. Nós vamos ter uma redação com número de questões 1, que é uma redação, total de pontos de 20 pontos, com a pontuação mínima na prova escrita de 12 pontos. Ou seja, se você fizer menos do que 12 pontos, você já está eliminado do concurso. Então, aqui total de 20, com 12, mínimo de 12 pontos. Mas a gente trabalha aqui para você ter o máximo de pontos. Detalhe importante, que eles vão corrigir até a posição sexcentésima, na concorrência ampla, e para a concorrência de negros ou pardos até a posição do centésimo. Aqui bastante, vão corrigir bastante, então vamos se preparar. Vocês sabem que a Polícia Penal do Piauí é uma das melhores em relação ao financeiro, uma das que é a que paga melhor, né? Então a gente precisa aí dessa aprovação. Aqui nós vamos ter detalhes importantes, que será desenvolvida em no mínimo de 20 linhas e no máximo de 30 linhas, redigida em letra legível. Isso eu sempre falo, que a letra legível não importa se é feia, o que importa é se ela é legível. E aí a gente tem as duas opções, a letra cursiva ou a letra de fogo. Nas duas letras, você tem que separar qual é a letra maiúscula e qual é a letra minúscula. Lembrando aqui sempre de a caneta com tinta de cor preta. E aí eu vou até dar uma dica. Sempre que tiver redação, e às vezes o concurso pode pedir, deixar, né, você fazer azul ou preta, o ideal é você usar a caneta preta, porque quando eles passam para a correção, quando eles digitalizam, a cor preta fica muito mais legível, a pontuação, tudo fica melhor com a caneta preta. Então, vai uma dica aí super importante. Outra questão aqui que nós vamos ter, importantíssima, esse tema. O tema ele já veio dizendo que ele vai cobrar, que vai ser de ordem política, tema de ordem política, social ou cultural em texto dissertativo. Então, aqui não é que ele não possa trabalhar sobre a questão da segurança, da violência, ele pode, mas não vai ser tão específico como a gente vinha treinando para a Polícia Penal do Ceará, certo? Então, pode ser de ordem política, social ou cultural. Aqui ele colocou mais a questão mesmo da atualidade, certo? Aqui nós vamos ter os textos motivadores, né, que eles orientam você, o que eles vão estar pedindo no seu texto, no seu tema. E alguns pontos importantes que eu vou falar aqui em relação a não assinar a prova, nem rubricar, não pode ter nenhuma identificação na sua prova. Porque se você se identificar, claro, é uma forma de burlar o concurso, é uma forma de, sei lá, conheço um corretor e eu posso burlar isso, então jamais eu posso assinar, eu jamais posso. Às vezes tem gente que quer marcar a pontuação dos parágrafos, coloca o ponto inicial em cada parágrafo. Isso é uma forma de marcação, então não façam isso, por favor, não façam para vocês não serem prejudicados na hora da prova, certo? Outro ponto importante é que não pode ter menos do que 20 linhas, porque senão você vai zerar, não pode exceder 30 linhas, e o texto não pode ser escrito de forma diversa, porque não é um poema. Se for ilegível também não tem como, né? Vai zerar. E claro, se for não respeitar a caneta preta para esse concurso aqui, para que a banca no CEP, certo? Então, e outra forma de zerar é não desenvolver a proposta da redação se houver fuga total ao tema. Então, aqui você fugiu total do tema, claro que vai ser zero.
Outro ponto é ser identificado em alguma parte específica da redação. A gente não faz bolinha, não faz desenho, não faz nada na folha principal, como eu já disse. E pronto, são pontos importantes, mas agora nós vamos para o mais importante, que é em relação ao que vai ser analisado detalhadamente aqui de vocês na hora da prova, certo? Só passar aqui o que será cobrado de vocês. Quero fazer um videozinho rápido, por isso que eu não estou demorando tanto, sendo mais específico, e aí a gente pode ter mais. Podem falar comigo, estou sempre à disposição para tirar dúvidas. Pronto. Aqui outro ponto de extrema importância é o anexo 3, que ele vai dizer os critérios de avaliação da prova escrita dissertativa, que você vai ser analisado. Primeiro edital assim que eu vejo tão parecido com o Enem, certo? Muito parecido com o Enem, a gente vai ver aqui o porquê, de forma rápida, sem o primeiro ponto que vai ser analisado de vocês vai ser a questão do domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, ele vai olhar a questão dos desvios, e eles já trouxeram aqui, mais ou menos, a quantidade de desvios e quanto é que você vai perder. Adorei isso, porque, às vezes, a banca não coloca a quantidade de desvios. Então, aqui nós temos de 2 pontos, de 16 a 20 desvios, acima de 20 desvios vai perder, e ele vai dizendo aqui a quantidade de erros, certo? Então, aqui vai entrar essa parte mais gramatical, ortografia, acentuação, grafia, separação silábica, uso do hífen, certo? Concordância, regência, crase, pontuação, tudo. O segundo ponto só são 4 pontos, né? O segundo ponto vai ser em relação à defesa do ponto de vista, se você vai conseguir defender o seu ponto de vista, se você vai defender esse tema, desenvolver esse tema, e também já vem com a pontuação, certo? Se você vai respeitar, lá no início ele fala texto só dissertativo, mas aqui ele define dissertativo e argumentativo, ok? Para a gente encerrar, nós vamos ter aqui o ponto 3, que ele vai analisar a questão da articulação das partes do texto, o repertório, se você vai usar repertório, se nós vamos ter o uso diversificado de mecanismos linguísticos. Então, aqui a gente vai entrar a questão da coesão referencial, coesão sequencial, paralelismo sintático semântico e operadores argumentativos. Tudo que a gente tem no nosso curso aqui de redação. O ponto 4, para a gente encerrar, por isso que eu disse que veio mais parecido com o Enem, porque a gente vai ter uma proposta de solução concreta e eles vão analisar igual ao Enem, em que você vai ter que, para ser inovadora, para ser proposta de intervenção mesmo, vai ter a presença de 5 elementos supracitados. Certinho? Então, para mais informações, procurem a gente que nós estaremos passando todos esses detalhes, até porque será analisado por 2 corretores a sua redação, igual ao Enem. Abraços, beijos.